Fala galera, estamos aqui para mais uma gravação do nosso querido canal Malhando o Cérebro. Estamos aqui para falar sobre um tema muito importante conforme eu tinha prometido. Vamos falar hoje sobre uma doença crônica de alta relevância na humanidade hoje em dia e até nos tempos passados. Vamos falar sobre o diabetes mellitus. Sim, conhecido por muitos no senso comum como a doença do açúcar no sangue. Mas hoje eu vou explicar para vocês tudo mais. Você quer saber mais sobre o diabetes mellitus, sobre os sintomas, o diagnóstico, o que acontece, por que as pessoas têm o diabetes mellitus? Você quer saber sobre tudo isso? Vem com a gente agora! Hoje em dia, estima-se em estatísticas, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, que existem mais ou menos 500 milhões de pessoas no mundo que possuem o diabetes mellitus. E dentre essas pessoas que possuem o diabetes mellitus, tem as pessoas que às vezes têm o diabetes e não sabem, porque ela é uma doença crônica meio complexa. Às vezes a pessoa pode ter o diabetes, mas ela não está sentindo sintomas naquele momento e ela não vai recorrer para fazer um exame para dosar a quantidade de glicose e de carboidrato no sangue dela. Mas estima-se que em torno de 500 milhões de pessoas no mundo hoje em dia têm o diabetes mellitus. E o que é o diabetes? Vamos falar agora. O diabetes mellitus é uma doença crônica que ela se dá na sua etiologia do pressuposto de que a insulina não funciona. Sim, ou não existe insulina no organismo da pessoa, ou a insulina não está funcionando no organismo e, portanto, o carboidrato fica acumulado na corrente sanguínea. E como eu falei no vídeo sobre os malefícios do consumo do açúcar em excesso, o carboidrato em excesso no sangue acumulado, ele é extremamente tóxico. Sim, repito, o carboidrato é extremamente tóxico, porque o carboidrato ele é feito para entrar no nosso organismo, ser levado para dentro da célula, a célula quebrar as suas ligações e transformar a energia das ligações químicas do carboidrato em energia utilizável para o nosso corpo. É assim que nós funcionamos, é assim que nós existimos e realizamos as nossas atividades. Só que o diabetes mellitus, ele vai se dar nesse pressuposto inicial de que o carboidrato está acumulado no sangue porque a insulina não está funcionando ou não existe insulina no organismo da pessoa. E aí ela fica com o carboidrato, muito carboidrato acumulado no sangue dela, e o problema é todos os problemas de saúde que vai trazer, como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, problemas nos nervos que emergem do sistema nervoso periférico, e entre outros, dores, dificuldade para cicatrizar as feridas do corpo, e entre muitos outros. O diabetes mellitus ele se divide em dois tipos. É a mesma doença, só que existe uma classificação. O diabetes do tipo 1 e o diabetes mellitus do tipo 2. E qual é a diferença entre esses? É básica. O diabetes mellitus 1, ele é uma doença autoimune. Como assim? O nosso sistema imunológico, por algum mecanismo que é muito complexo, porque toda doença autoimune, ela envolve vários mecanismos de complexidade, que às vezes fica meio difícil você explicar dentro da ciência, é por isso, e pronto, pode ter várias razões, mas por algum motivo, o sistema imunológico, que a função dele é defender o nosso organismo de bactérias, micro-organismos e moléculas, partículas estranhas, por algum mecanismo ele vai e ataca as células betas do nosso pâncreas. E o que é o pâncreas? O pâncreas é um órgão no nosso organismo que uma das suas missões é produzir a insulina. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio no nosso organismo que tem a função de regular a quantidade de carboidrato no nosso sangue. É mais ou menos assim. É como se a insulina fosse a chave que destrancasse a entrada das células. A gente come o alimento vai passar por vários metabolismos e vai deixar o carboidrato, a glicose disponível no sangue. Só que aí no mesmo tempo o pâncreas vai produzir a insulina e vai mandar para a corrente sanguínea. A insulina vai passar pelas células e vai começar a dizer: ei, células, opa, tem carboidrato disponível aqui. Abrem a entrada de vocês para eu jogar o carboidrato para dentro de vocês. Essa é mais ou menos a função da insulina. Ela vai sinalizar para as células do nosso corpo que existe carboidrato disponível para ser utilizado como fonte de energia por elas, e aí a célula vai facilitar a entrada do carboidrato dentro dela. Só que aí o problema é o seguinte: no diabetes mellitus do tipo 1,
os anticorpos do próprio organismo da pessoa atacam as células betas do pâncreas, que é as células responsáveis por produzir a insulina. Quando eles matam e eliminam essas células, a pessoa para de produzir a insulina. Ela não tem mais produção de insulina no corpo dela. E aí qual é o problema? Tudo que ela comer, o carboidrato vai ficar acumulado no sangue dela. E se o carboidrato vai ficar acumulado no sangue dela, ela vai ter o diabetes e todas as complicações que o diabetes traz com ela. Aí nesse caso a pessoa precisa tomar uma insulina artificial para ela poder fazer a função da insulina que não existe no corpo dela. Geralmente esse diabetes ele já se desenvolve desde pequeno, desde criança, bebê, já acontece essa doença autoimune dentro da pessoa e ela já não produz insulina, ela precisa usar a insulina para o resto da vida dela. O diabetes mellitus do tipo 2 é um diabetes que se desenvolve a partir da resistência à insulina. E o que é a resistência? A resistência à insulina e a deficiência relativa à insulina. Basicamente assim, a resistência à insulina é quando as nossas células param de responder ao chamado da insulina. Sim, o nosso pâncreas até produz a insulina. Só que as nossas células não respondem mais à insulina, porque ela tem uma resistência à ação da insulina. E se as nossas células não respondem mais à insulina, o que é que acontece? Acontece que o carboidrato não vai ser colocado para dentro da célula. E o problema vai causar toda a toxicidade no organismo e todos os problemas que o diabetes traz consigo. Não somente a resistência à insulina, o diabetes mellitus do tipo 2 também traz um mecanismo chamado de deficiência relativa à insulina. O nosso pâncreas até vai produzir a insulina numa pessoa que tem diabetes do tipo 2, só que ele não produz uma quantidade suficiente para vencer a resistência à insulina. Então, por esses dois motivos, o diabetes mellitus vai se desenvolver tanto pela resistência à insulina como pela deficiência relativa à insulina. Então, todos vão resultar no acúmulo de glicose no sangue, vai intoxicar o organismo da pessoa e vai trazer todas as complicações que o diabetes mellitus nos traz. Só que o diabetes mellitus do tipo 2, ele se desenvolve a partir de alguns hábitos não muito apropriados para a saúde do ser humano. Uma delas é a má alimentação. Sim, quanto mais você se alimentar numa dieta rica em gorduras, em carboidratos, o que vai acontecer? Vai formar aquela gordura visceral. Sim, o problema principal é a gordura visceral na obesidade e no sobrepeso. Por quê? A gordura acumulada ali no abdômen vai liberar no organismo muita substância inflamatória. E o que a substância inflamatória vai fazer? Ela vai aumentar a resistência à insulina. Sim, o seu pâncreas vai produzir insulina, vai tentar colocar mais o excesso de gordura visceral, aquela gordura delgadinha ali, a pochetezinha, a famosa pochete, ela vai liberar muitas substâncias inflamatórias e a substância inflamatória vai causar a resistência à insulina e o seu corpo e a insulina não vai conseguir colocar o carboidrato dentro da célula. Não somente isso, mas também a dieta, a falta de exercícios físicos também. Todos nós precisamos praticar exercícios físicos. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que se a humanidade praticasse exercícios físicos, 50% das doenças crônicas que acometem a humanidade já seriam prevenidas sem o uso necessário de medicação. E a diabetes é uma delas, porque quanto menos exercício físico você faz, mais sedentarismo você pratica, mais resistência à insulina o seu corpo vai desenvolver. Quanto mais exercício físico você fizer, mais sensível à insulina as suas células vão ser. Sim. E ainda mais o pior problema, quanto mais parado você fica e você come, mais gordura você acumula, mais aquela gordura visceral. E o problema, mais substâncias inflamatórias vão ser liberadas no seu organismo e mais resistência à insulina vai ser feita também. Então, nós já falamos de a diferença dos dois tipos de diabetes, falamos sobre exercícios físicos, falamos sobre a resistência à insulina, deficiência relativa à insulina. Agora eu quero falar sobre os sintomas do diabetes mellitus, já que eu identifiquei. Agora eu quero falar sobre os sintomas do diabetes mellitus. Sim, é um combo de sintomas quando a pessoa já começa a ser acometida pelo diabetes. A primeira delas nós chamamos de polidipsia. Sim, polidipsia, o que é a sede excessiva. Toda hora dá vontade de beber água.
todo tempo a pessoa fica com vontade de ir lá e beber um pouco de água. Mas, Jeová, de onde se dá essa questão da pessoa querer beber água toda hora quando ela está com diabetes? É o seguinte, no seu sangue vai ter muito carboidrato. E, naturalmente, o seu organismo vai querer eliminar esse carboidrato. E ele vai querer eliminar através da urina. Sim, a urina. E aí você vai perder muita água do seu corpo. Logicamente, o seu corpo vai ficar com mais sede, vai querer repor essa água e a pessoa vai ter mais sede. Sim, a polidipsia, a sede excessiva, é um sintoma do diabetes. Nós também temos a poliúria. E o que é a poliúria? É a vontade de urinar todo o tempo. Sim, porque como eu já falei, pelo excesso de carboidrato no seu organismo, ele vai querer eliminar esse carboidrato do sangue. E se ele vai querer eliminar esse carboidrato do sangue, você vai querer urinar todo o tempo. E aí vai causar a polidipsia e a poliúria. Entre outros sintomas que nós vamos ter, nós vamos falar também sobre a fadiga. Sim, a fadiga. A fadiga é o seguinte, é aquele cansaço, é aquela falta de disposição para fazer as suas atividades. Por que uma pessoa que tem diabetes tem a fadiga? Primeiro, o carboidrato que ela está comendo não está conseguindo entrar na célula. Se ele não consegue entrar na célula, a célula não consegue produzir energia para o corpo. Porque o carboidrato está acumulado na corrente sanguínea, a insulina não consegue colocar esse carboidrato dentro da célula. E a pessoa naturalmente vai sentir cansaço. Vai sentir cansaço, vai sentir falta de disposição. Outro sintoma que nós temos no diabetes é chamado de o excesso de fome. Sim, o excesso de fome, conhecido como polifagia. Por que a pessoa que tem o diabetes vai ter o excesso de fome? Pelo seguinte, o mesmo motivo. O carboidrato não vai entrar na célula e o corpo não vai, e as células não vão produzir energia. Se as células não produzem energia, o seu cérebro vai entender que você não está comendo, que você não está se alimentando. E ele vai aumentar a sensação de fome. Sim, para que você possa comer e o seu corpo possa pegar o carboidrato daquele alimento e transformar em energia. Mas o problema não é esse. O problema é que você está comendo, mas a sua insulina não está conseguindo colocar o carboidrato dentro da célula. E aí uma pessoa que tem o diabetes tem uma fome aumentada também. Sem falar também que outro sintoma da pessoa que tem diabetes, ela tem perda de peso muito rápido. Por quê? Por esse motivo. O carboidrato não vai conseguir entrar na célula e não vai produzir energia. E aí, como o seu corpo não vai conseguir utilizar o carboidrato como fonte de energia, ele vai começar a quebrar outras moléculas para produzir energia, senão você morre. E qual vai ser as moléculas que ele vai quebrar? Músculos e gorduras do seu corpo. Como ele vai quebrar muitos músculos e gorduras, a pessoa que tem diabetes vai emagrecer muito rápido. Então, esses são um dos sintomas clássicos do diabetes mellitus. Mas aí, nós temos como falar sobre alguns fatores de risco e também falar sobre o diagnóstico. Como que funciona o diagnóstico do diabetes mellitus? Nós temos alguns exames simples de sangue, que você vai dosar a quantidade de carboidrato dentro da corrente sanguínea, e aí, a partir da repetição desse teste, você vai fazer. A primeira é a glicemia em jejum. Você faz um jejum de mais ou menos 8 horas, e depois de você fazer esse jejum 8 horas, você vai fazer a dosagem da glicose do seu sangue. Se ela der igual ou maior a 126 mg por decilitro de sangue, em 2 testes repetidos, você tem o diabetes mellitus. Nós também temos o teste de hemoglobina glicada. O teste de hemoglobina glicada, ele faz o teste em meses, não é em horas apenas. Ele faz a média da glicose no seu sangue de 2 a 3 meses. Se a média da sua glicose no espaço de 2 a 3 meses, no exame de hemoglobina glicada, der maior ou igual a 6,5%, você também tem o diabetes mellitus. Nós temos também o exame de TOTG, tolerância à glicose oral. Você geralmente vai tomar uma bebida muito açucarada, pode ser refrigerante, suco, e aí você vai beber essa bebida. Após algum tempo, você vai fazer a dosagem desse carboidrato. Se ele der igual ou maior a 200 mg por decilitro de sangue, 2 testes repetidos, você vai ter o diabetes mellitus. E nós temos também a glicose casual. E o que é o exame de glicose casual? Não é numa hora programada, não é por um período programado. Você vai fazer a dosagem da glicose no seu sangue em qualquer momento do dia. E se você fizer a dosagem da glicose no seu sangue no exame de glicose casual e ele der 200
200 ou igual, maior ou igual a 200 miligramas por decilitro de sangue de glicose na sua corrente sanguínea, você também está com diabetes mellitus. Sim, é feito a partir desses exames. E como é que vai fazer para fazer a confirmação? Se você fizer o exame e der essa alteração da glicose no seu sangue, associados mais aos sintomas que eu citei anteriormente, o médico já pode diagnosticar como diabetes. Se você está sentindo os sintomas, não, se você está com alteração de glicose no seu sangue, mas não está sentindo os sintomas, aí é preciso repetir os exames 2 vezes, para realmente dosar e confirmar se realmente tem aquela quantidade de carboidrato no seu sangue em excesso. E aí já pode, depois a repetição 2 vezes, você já pode ser diagnosticado como o diabetes mellitus. O diabetes mellitus também, ele causa o desfoque da visão. Sim. O que acontece? Quando você está com diabetes mellitus, acontece um desequilíbrio dos líquidos no seu corpo, por causa do excesso de carboidrato no seu sangue. E o que vai acontecer? Você vai ter esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai afetar o olho também. O cristalino do olho. Por ele afetar o cristalino do olho, a sua visão vai ficar desfocada. Desfocada, e entre não somente essa questão de desfocar a visão, mas nós também temos a retinopatia diabética provocada que é pelo excesso de carboidrato na retina, que é o provocado pelo diabetes mellitus, e que você vai ter distúrbios na sua visão também, distúrbios no nervo e entre outras coisas. Além dos exames, e como que você pode fazer para a pessoa que tem o diabetes mellitus para ter uma qualidade de vida? Ela precisa se alimentar bem, em primeiro lugar. Ela precisa obrigatoriamente fazer uma dieta alimentar. Ela precisa estar constantemente dosando a quantidade de carboidrato no sangue dela, fazendo esse controle. Provavelmente ela vai fazer o uso de algum anti-hipoglicemiante. Nós temos os famosos no mercado como a metformina, o glifage, e entre outros, e até mesmo ela pode fazer o uso da insulina sintética, como acontece no caso do diabetes mellitus do tipo 1, que a pessoa não produz insulina porque as células betas do pâncreas dela foram atacadas e ela não consegue produzir a insulina mais. Então, uma pessoa que tem diabetes mellitus, ela precisa fazer a dieta alimentar. Ela precisa ter um acompanhamento com um nutricionista, com um endocrinologista. Ela precisa praticar exercícios físicos obrigatoriamente. E uma pessoa que não tem o diabetes mellitus e quer se prevenir desta doença crônica, ela precisa ter hábitos de vida saudáveis. Como a mesma coisa, ela precisa praticar exercícios físicos. Ela precisa ter uma alimentação equilibrada. Por exemplo, você quer comer um doce? No ponto de vista do diabetes mellitus, seria aconselhável você mesmo fazer o seu doce, em vez de comprar, porque você consegue dosar a quantidade de carboidrato no seu doce. Você pode comer uma comida mais calórica uma vez por semana, um dia, ou sábado ou domingo, em vez de comer repetidamente, porque precisa realmente ter uma alimentação equilibrada para ter esse controle do carboidrato na corrente sanguínea. Sim, é necessário. Para você evitar todas as complicações como dificuldade de cicatrização de feridas no corpo, que é causado pelo diabetes, a perda de sensibilidades em partes do corpo, porque o carboidrato do diabetes mellitus afeta os nervos que emergem do cérebro e causa sensibilidade, e sem falar também dos problemas cardiovasculares, riscos de AVC e entre outros. No vídeo passado eu esqueci de falar 2 malefícios que o excesso de açúcar no sangue ocasiona, e eu vou falar os 2 agora. Uma delas é a hipertensão arterial. Sim, a pressão alta. Por que o excesso de carboidrato causa a hipertensão arterial? Pelo motivo: o excesso de açúcar no sangue vai fazer naturalmente, pelo metabolismo do corpo, um influxo muito grande de sódio para dentro das veias e das artérias. Causando esse influxo muito grande de sódio para dentro das veias e das artérias, a sua veia, que tem que ser maleável para o sangue passar tranquilamente, ela vai ficar enrijecida, ela vai ficar dura. E aí o sangue vai ter dificuldade para passar. O sangue tendo dificuldade para passar, qual vai ser o outro problema? O seu coração vai ter que forçar mais para trabalhar e fazer o sangue circular. Isso lhe tornando exposto a arritmias cardíacas, problemas cardiovasculares e entre os principais o AVC. O outro malefício que eu ia citar era a cárie dentária. Sim, dentro do excesso de açúcar no seu dente, vai propiciar o crescimento de algumas bactérias no seu dente. E essa bactéria, ela vai comer o carboidrato que está no seu dente, vai crescer e vai liberar uma excreta.
uma excreta do metabolismo dela, que vai causar perfurações no seu dente, a famosa cárie dentária. E essa perfuração vai lhe causar incômodos na hora de mastigar, vai lhe causar incômodos na hora de poder manusear a sua cárie dentária por qualquer motivo. E aí você vai precisar fazer uma obturação e entre outras coisas. Então, esses dois malefícios que o açúcar traz também. O diabetes mellitus, ele pode ser prevenido com a qualidade de vida, com uma vida saudável, com alimentação equilibrada, com exercícios físicos em dia, com a prática de você ter hábitos de vida saudável. Você tendo hábitos de vida saudável, você vai prevenir o diabetes mellitus. Mas se você já tem o diabetes mellitus, tem como você ter qualidade de vida também. Você pode ter qualidade de vida indo ao médico, tomando a sua medicação no tempo correto, os antiproglicemiantes ou a insulina, no caso. Você também pode ter qualidade de vida, com certeza, praticando exercícios físicos, dosando a glicose no seu sangue. É possível sim, e você pode viver uma vida de qualidade e ter uma alimentação equilibrada, como tanto quem tem diabetes como quem não tem diabetes precisa ter, para ter este controle total da glicemia no sangue. Porque, como eu falei no primeiro vídeo, o carboidrato não foi feito para ficar no sangue. Ele foi feito para... O sangue é só uma via de transporte do carboidrato. O carboidrato é transportado pelo sangue para entrar dentro da célula. Para evitar este mal crônico, vamos ter hábitos de vida saudável, vamos ter uma alimentação equilibrada, vamos beber muita água, vamos praticar exercícios físicos, evitar certos alimentos industrializados ricos em açúcar, ou então se você for comer alguma coisa com a famosa besteira, apenas um dia do final de semana, e assim praticando exercício físico para que você possa ter uma qualidade de vida e evitar este mal crônico, essa doença crônica chamada diabetes, que pode levar até mesmo ao óbito, à morte, se não for cuidado, e a estado horrendos, como eu já vi, e o caso de gente ter que apontar a mão, amputar o dedo, amputar a perna, arrancar um pedaço da pele do nariz, pelo fato de a glicose já estar totalmente descontrolada no organismo da pessoa e a pessoa não tem mais o que fazer. Vamos cuidar da nossa saúde. O diabetes mellitus é um mal que acomete 500 milhões de pessoas no mundo, e você pode ter, se você já tem diabetes, você pode ter qualidade de vida e viver bem por muitos anos, bem, com a longevidade de dias. E você não tem diabetes mellitus, vamos prevenir tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e evitando certos tipos de alimentos e cuidando da sua saúde, porque você é o responsável pela sua própria saúde. Então cuide bem. Aqui nós deixamos esse recado do Malhando Cérebro. Esse é o vídeo do diabetes mellitus que nós deixamos essa parte de conscientização do nosso canal aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, já deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida aqui embaixo, já comenta aqui, se inscreve no canal, curte, e até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Vamos que vamos!